Salve, salve design criativo, seja bem-vindo então à segunda aula de Corel, pessoal. Nossa, como graças a Deus está bem corrido o movimento agora da política, está corrido, viu? Parte de papelaria, mídia social, então tá ficando meio corrido me fazer aula para vocês. Mas hoje eu tirei um tempo e vou fazer a segunda aula de Corel para esse pessoal aí bonito que sempre está seguindo o meu canal. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. A gente sempre está trazendo novidades, sempre está trazendo alguma coisa nova. E claro, o curso de Corel, né? Do básico ao avançado. Bom, pessoal, na primeira aula a gente aprendeu como fazer quadrado, colocar cor. Nós trabalhamos com as ferramentas seleção, todas, né? Aprendemos como abrir um arquivo, um novo arquivo, né? Então hoje nós vamos diretamente aqui no papelzinho, podemos ir no arquivo novo, ou qual que é aqui o nosso atalho? Ctrl N. Então no teclado eu aperto Ctrl e aperto o N, tá vendo? Ele abriu aqui então a minha parte onde eu posso escolher aqui o layout que eu quiser, né? Ou eu abro, quando for fazer alguma coisa, eu abro lá o arquivo que eu baixo da internet, já tudo com margem certinho, e crio ele dentro, como eu já mostrei para vocês naquele santinho, tá? Então tá, eu vou pegar um A4, aqui eu posso colocar o nome do projeto, Projeto João. Quantas folhas? Uma. Então eu quero uma página única, né? Vista, não quero várias páginas. CMYK. Esse é o tamanho do A4. Retrato paisagem, vou deixar em retrato. 300 dpi. Aqui tem um layout que é o A4, né? Aqui ele vai ter as cores. Eu não mexo, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Vou dar um OK. Dei um OK, o que acontece? Lembra o nome que eu coloquei lá? Tá aqui, ó. Já está salvo o projeto do João, tá? Depois das informações que eu fizer aqui, eu vou clicar em arquivo, salvar com... Eu sempre salvo em 17, tá? Mesmo que eu esteja no 24, 28, no 30, no 200, eu sempre salvo no 17. Por que eu salvo no 17? Muita gente fala, mas por que você salva no 17? Porque se der erro nos outros, né? 20, 21, 22, 23, 24 e 5, o meu está no 17, então eu vou ali, instalo 18, ou 19, ou 20, que esteja bom, e continuo trabalhando com o arquivo, tá? O que acontece? Muita gente salva naquele formato do Corel que ele está usando. Ah, se é no 25, salva no 25. Aí o que acontece? Dá um erro no Corel dele, não consegue instalar de novo, foi pro leléu, né? Aí você vai ter que refazer todos os arquivos, né? Porque está no 25 e não abre no 20, não abre no 17, não abre no 18. Então, eu salvo no 17, que o 17, o 18, o 20 e o 21, se eu não estiver enganado, são os 4 que estão bem estáveis, tá? O 24 está instável, mas de vez em quando dá uns piripoque aqui, mesmo pago, tá? De vez em quando ele trava, e aí é o Deus nos acuda, né? Aí você vai lá, toma café, senta, roda a cadeira e boa. Mas vamos à aula então, que é isso que a gente quer fazer. Bom, na primeira aula a gente veio em seleção, seleção mono livre e transformação livre. A segunda aula nós vamos falar sobre formas, que é o F10, suavizar, mancha e esperilado. Depois nós falamos em atrair e repelir, borrão, e tornar áspero. Então vamos lá então, eu vou fazer um... segurando o Ctrl, né? Fiz aqui um quadrado. Beleza? Para mim usar a ferramenta F10, que é a forma, eu posso, né, fazer essas opções, clicando num lado, ó, deixando... Quando eu clico no lado, você vê que o único lado que fica preto é o lado que eu quero mexer. Tá vendo? Então, dá para fazer muita coisas, apenas não convertendo em curva, tá? O objeto, usando aqui a F10. Mas para que serve a fórmula? É assim, ó. Então eu tenho aqui um objeto, que ele ainda é um objeto, tá? Quando eu clico em converter em curva, ele ainda é um objeto, mas ele está maleável, ó, tá vendo? Aonde eu posso transformar o meu objeto apenas clicando nas guias.
Mas o que acontece? Quando eu transformo o meu objeto em curva, você vê aqui em cima que transforma aqui algumas informações, né? Eu tenho acrescentar o nó, diminuir o nó. O que seria acrescentar o nó? Vamos supor, eu clico aqui, venho aqui, acrescentei o nó. Seleciono aqui, venho aqui, tirei o nó. Tá vendo? Então, quando eu seleciono, ele ativa. Eu posso quebrar o nó, que é separar uma curva. Ó. Aqui ele está em aberto. Entendeu? Ah, eu quero tirar esse pedaço aqui. Quebro ele, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu converto alguma coisa em curva e estou usando a ferramenta seleção, eu tenho então a opção do que? De mexer nos nós, deixar do jeito que eu quero, eu posso modificar, por exemplo, ó, selecionei. Aqui eu tenho esse nó, aonde quando eu clico na sua seleção, deixa eu fazer uma seleção aqui, ó, ele me dá a opção de eu poder movimentar. Aí eu posso, por exemplo, eu quero só mudar esse nó. Então eu tenho aqui o nó, ele está lá em cúspide. Então ele cria um ângulo só em um lado. Vamos supor, eu selecionei esse lado, ó. Então eu vou mexer só para cá, tá vendo? Ó. Ó. Me está dando a opção de mexer só no lado. Se eu deixar com esse nó, que ele é um nó que ele vai suavizar o nó, vou deixar ele mais redondinho, tá vendo que? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Tá vendo que ele está mais seco? E eu clico aqui, ó, ele deu uma arredondada. Se você não reparou, repare aqui, ó, nesses pontos de ângulo, que são as âncoras. Vou dar um Ctrl Z, olha a âncora que ela inclinou. E vou suavizar, ó. Você viu que a âncora ficou retinho. Então eu dei uma suavização aqui no nó, deixei ele mais arredondado. Eu posso também fazer o quê? Ter um nó simétrico. Você viu que ele deu uma simetria? Vou dar um Ctrl Z novamente, vocês reparam. Ó, mais suave e mais simétrico. Você viu que ele entrou para dentro, ó. Aí você fala, ah, tá, e daí? Ó, tá vendo que eu posso deixar ele mais simétrico, tá? Quem não sabe o que é simétrico aí, pesquisa no Google. Esse aqui não está simétrico, porque não vim aqui, ó, e deixei ele no nó simétrico, tá vendo? Ó, tá? Então, quando eu trabalho com a ferramenta F10, eu converto em curva, não só objeto, mas também fonte. Vamos colocar aqui um A. Ah, eu quero fazer uma logo com esse A. Posso fazer? Não posso, ué. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos voltar ali aqui. Ah, mas eu quero, de repente, dar uma mexidinha aqui. O que eu tenho que fazer? Converter em curva. Mas se eu clicar o F10, ele não me dá o converter em curva aqui. Como é que eu faço então para converter em curva uma fonte? Eu seleciono ela, seguro o Ctrl e aperto o Q para converter em curva, tá? Ou eu venho na parte do menu. Você vê que no menu eu tenho aqui o editar, a exibição do material, o layout é o que você tem aqui na página, e tem o objeto. O que é o objeto? Ué, é o A. Se fosse um quadrado, é um quadrado, então é o objeto. E aqui embaixo você tem, ó, converter em curva. Por isso que eu passei pelo menu para você saber. Converter, então, é um objeto. Ou Ctrl Q. Tá, você viu que ele me deu várias âncoras de manipulação aqui. Com a ferramenta F10, eu seleciono onde eu quero, posso mexer, ou posso tirar a curva. Tá, eu tirei a curva aqui. Aí eu quero trazer ele aqui mais para dentro. Quero trazer aqui, ó. Quero fechar.
Ah, não, mas eu quero mexer só nesse canto aqui, só nesse nó. Então eu seleciono o nó, vem aqui, ó, vem no cúspide e ó, tá vendo que aqui quando eu mexo aqui, ele mexe tudo. Mas como eu peguei o nó cúspide, ele vai deixar eu mexer só numa parte sem mexer a outra. É diferente daqui, quando eu mexo aqui, ele mexe lá também, tá vendo? Ele deu a curva aqui, ó, então ele entortou ali, ó. E se eu quiser apenas mexer aqui, eu vou mexer no cúspide. Ah, mas eu quero que esse nó aqui, ele seja um nó que mais simétrico, ou mais suave. Eu cliquei, tá vendo que ele deu uma suavizou aqui, ó. Ficou bem suave. Então, com a ferramenta F10, eu posso manipular uma fonte, né? Tá vendo? Mas aí eu tenho que ver qual tipo de nó que eu quero trabalhar, tá? Nessa parte aqui. Ah, eu gostei disso aqui, eu vou fazer uma gota aqui, alguma coisa. Ah, beleza, seleciono tudo aqui, ó. Venho aqui, quebro tudo esse nó. Agora eu vou pegar, né, o nó aqui em cima, ó. Vou descer ele aqui. Vou descer ele aqui. Agora eu quero, de repente, dar uma arredondada. Ou eu posso vir aqui, ou seleciono os dois. Vem aonde? Simétrico? Não. Ó. Só avisei aqui, ó. E de repente aqui, conforme a sua ideia, você pode montar mais algumas letras, alguma coisa, e fazer, de repente, uma logo. Entendeu? Então, tudo vai da sua ideia. Mas a ferramenta F10 serve para isso, para mim poder trabalhar com o nó. Tá? Dá a possibilidade de eu montar alguma coisa que está na minha ideia. Entendeu? Trabalhar com a minha ideia. Olha que legal. Então é para isso que serve a ferramenta F10 convertida em curva. Tá. Então eu tenho aqui acrescentar, tirar, quebrar. Aqui é converter em linha. Quando eu clico, tá vendo? Ó, converteu tudo em linha. Se eu quero uma coisa em linha, tá aí, ó, tudo em linha. Dá um Ctrl Z. Esse é aquele que você converte em curva, então eu seleciono aqui, Ctrl Q no teclado, F10, seleciono, ó, quero converter tudo em curvas. Aí eu venho, ó. Quando eu clicar aqui, ou selecionar aqui, ou fazer isso aqui, tá vendo, ó? Você vê que está tudo em curva. Cada ponto desse, ele me dá duas âncoras para mim poder mexer. E aí você tem as âncoras aqui. Esse aqui, ele inverte a direção. Então, vamos lá então. Dá um Ctrl Z. Tá aqui. F10, né? Selecionei. Olha o que ele faz, inverte a posição dos nó. Cliquei nele. Vamos ver o que aconteceu? Quando eu for clicar, quando eu for vamos sofrer aqui, quer ver? Pegar um dos nó, ele vai inverter a direção dos nós. Você pode ver que aqui ele já até quebrou a parte interna, ó, convertendo os nós. Aqui ele extrai o caminho. Então, eu tenho um subcaminho, que é esse por fora, e tenho o caminho, tá? Onde eu posso mexer também, tanto como de fora como dentro, tá? Dificilmente a gente utiliza
esses parâmetros, tá? Mas eu tenho que explicar para vocês estar entendendo a ferramenta, né? Não adianta eu falar aqui alguma coisa e vocês não entenderem a ferramenta. Aqui você tem a curva fechada. Vamos supor que eu vou pegar a ferramenta. Eu vou pegar a caneta. Até vou chegar um pouquinho mais perto. E aí eu cheguei aqui, ó. Eu não fechei o nó, né? Eu cliquei aqui, ó, e parei. Então, eu não fechei o nó. Aí o que eu faço? Se eu for colocar uma cor aqui dentro, como o nó não está fechado, ele não criou nada, né? Então não tenho aqui um objeto igual esse aqui, ó. Que o objeto está fechado. Então vamos supor que, ó, você viu que aqui ele fecha a curva. Ó, se eu puxar, ele fechou a curva. Se eu selecionar tudo, ele também fecha a curva, tá? Então eu tenho duas opções. Ou eu clico, venho fechar a curva, ele automaticamente, fecha a curva, ou eu trago bem em cima aqui, ó, automaticamente ele já fecha a curva para mim. E quando eu tenho um objeto pronto, eu consigo colocar cor nele, tá? Se ele estiver aberto, eu não vou conseguir colocar cor nele porque ele está aberto, então não vai sustentar ali a cor internamente. Tá bom? Vamos novamente selecionar aqui. Aqui você tem girar ou inclinar o nó. Que é o que? Nada mais, nada menos que a gente aprendeu aqui, ó. Onde eu clico, uma, eu expando, duas, eu giro. A gente aprendeu até também que eu posso trazer, né, o meu ponto de giro em qualquer lugar, tá? Mas quando eu clico aqui, eu mudo todas as ferramentas aqui, tá bom? Vamos voltar F10. Então, eu tenho um ponto de giro, eu tenho alongar ou escalar os nós, que é a mesma coisa de quando eu estou com a ferramenta seleção, beleza? Esse aqui é alinhar os nós. Então ele pergunta para aqui, eu quero alinhar ele na horizontal, na vertical ou no controle. Então eu vou querer apenas na horizontal, tá vendo? Ele alinhou para mim na horizontal. Então Ctrl Z, clico novamente. Eu quero que ele alinhe na vertical. Ele alinha na vertical. Como eu tenho aqui também o refletir o nó na horizontal ou na vertical, tá? Ó. Mas por aqui ele é mais completo, que você pode tá escolhendo aqui, tá bom? É um ponto de deformação também, então, onde você pode depois estar deformando ele, né, com seus pontos, ó, mexendo nas curvas, tá? E assim por diante. Aqui eu reduzo o nó a zero, ficou o nó só. Bom, pessoal, esse aqui então é a ferramenta F10, que é a ferramenta que dá para você a opção de você mexer em fonte, mexer em quadrado, retângulo e assim por diante. Qualquer forma que você colocar aqui dentro. Deixa eu dar um delete, vou deixar isso aqui. Depois da forma eu tenho suavizar. É muito difícil a gente usar isso aqui, só para suavizar assim um nó, quando você quer suavizar alguma coisa. Mas eu prefiro suavizar diretamente no F10, tá? Aqui você tem as escalas em milímetro, você tem quanto que você quer suavizar, ó. Se é menos, se é mais, tá? Ele só suaviza o nó, só isso. Eu prefiro fazer isso com a ferramenta F10. Esse é o mancha, ó.
que de repente dá para você brincar com alguma coisa. Ele sempre puxa um pontinho. Às vezes dá para você fazer alguns detalhes aí que você quer fazer alguma camiseta. Muito legal. Toda ferramenta do Corel vai do seu pensamento, do que você quer criar. Tá? Você tem que ter uma ideia na cabeça e você vai criando com as ferramentas do Corel. Aí, tá vendo? Aí eu tenho a ferramenta esperilada, onde eu aperto, ó, olha que legal. Ó. Entendeu? Então acontece. A imaginação é sua de fazer o que você quer fazer com o ferramenta do Corel. Olha que legal. De repente, né, você pode girar, mudar de cores, ó, colocar aqui de repente. Esse que vocês estão vendo é o meu gato. Design de cores. Só que cores não é com 2 R, é com R só. Aí você pode pegar uma fonte, de repente, não sei, uma fonte mais... peraí, passamos por uma aqui muito interessante. Ó. Então tudo vai da sua imaginação, usando as ferramentas do Corel, tá? Para você poder fazer um projeto, um detalhe, uma camiseta. Hoje vendo muita camiseta na Montic, né? Eu prefiro vender no meu site. Então, gosto de montar site e colocar meus produtos lá. Bom, vou fazer um quadrado aqui novamente. E eu vou colocar aqui também o atrair e repetir já para vocês, depois na próxima aula a gente faz. O atrair e repetir é assim, ó, se eu puxar para cá e se eu puxar para cá, então ele atrai. E se eu empurrar, ele repele. Então, eu atraio, eu repilo. Ou repilo, né? Eu atraio, eu repilo. Ó. E aqui também aumento o ângulo e a quantidade. Ó. E aí, como eu falei para vocês, ó, vai aí da imaginação de vocês. Ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar aqui de lado. Vou clicar. Vou girar o ângulo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou girar novamente o ângulo. Posso colocar um pink. De repente colocar um detalhe. Você entendeu? Tudo vai da sua imaginação. Tá bom? Então hoje está a segunda aula de Corel. Novamente, se Deus quiser, na segunda-feira a gente vai colocar mais uma aula. E na sexta agora a gente vai colocar uma dica de Corel, que foi pedido lá no Instagram. Beleza? Então até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E até a próxima aula novamente.